Glória a Deus, nós estamos então continuando uma série de mensagens nesta carta maravilhosa que é a carta de Tiago. Semana passada nós pregamos no capítulo 1 e essa semana nós iremos falar um pouco daquilo que está no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 em diante. Essa é uma carta, como eu gosto de dizer, uma carta poderosa, né? Uma carta realmente que fala muito aos nossos corações, né? Alguém já disse que esse é o Provérbios do Novo Testamento, né? É a carta de sabedoria do Novo Testamento. Estamos diante desse texto maravilhoso, que é a palavra de Deus. Então, se você encontrou, pode ficar sentado mesmo. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos ler até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesmo é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Rogamos que o Senhor fale conosco. Nos direciona, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo a Tua sabedoria. E planta em nossos corações a semente da Tua palavra, a fim de que dê muitos frutos e a Sua igreja possa continuar crescendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós então estamos diante desse texto. Na semana passada nós falamos um pouquinho a respeito dos objetivos dessa carta, do autor dessa carta, quem ele era, né? Dentro dos objetivos dessa carta está principalmente a ideia de corrigir um mau entendimento que havia no coração dos crentes nessa época. Os crentes dessa época eram como nós. Embora eles ainda estivessem diante dos apóstolos, essa carta Tiago é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, né? Foi escrita logo ali no começo da era cristã, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a igreja está florescendo, a igreja está avançando. O apóstolo Paulo havia ali a mensagem do evangelho da justificação somente pela fé, exatamente para esse povo que agora Tiago escreve. É importante, logo de início, como nós falamos na semana passada, nós também frisarmos aqui hoje, que a fé que Tiago condena não é a fé que Paulo exalta, que Paulo ensina. E as obras que Paulo condena não é as obras que Tiago exalta. O que Paulo está combatendo é a ideia da meritocracia, no sentido de alcançar a salvação. Para alcançar a salvação, todo mérito está em Cristo. Somos justificados por meio da fé em Cristo somente, e é somente pela graça. E isso está muito claro. Tiago também entende dessa forma. No entanto, o que Tiago condena aqui é um entendimento equivocado que esses irmãos estavam tendo da justificação somente pela fé. Eles estavam entendendo de uma forma, como nós chamamos na teologia, né, de antinomismo, né, ou uma espécie de liberalismo, né, dentro da
congregação. Então eles entendiam mais ou menos aquela frase famosa que as pessoas usam em tom pejorativo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade? De fato, o é. Porém, o entendimento equivocado dessa verdade leva os crentes a viverem uma vida equivocada também. Uma vida que contradiz a própria Escritura. Então essa carta maravilhosa de Tiago vem para corrigir, para alinhar esta igreja ao pensamento de Deus e não ao pensamento dos homens. Esses irmãos aqui também precisavam ser consolados. Eles estavam enfrentando uma série de dificuldades, doenças, perseguições religiosas, né? Também eles tinham, você vai ver se você ler toda a carta, alguns patrões que eram abusadores, né? Havia abuso de autoridade e também, principalmente, essa deficiência em relação à vida prática. Era uma igreja que tinha ortodoxia. O que isso significa? Tinha boa teologia, tinha boa doutrina, mas era uma igreja que tinha pouca prática. Havia entendido a justificação pela fé, mas a sua fé tinha se tornado uma espécie de ascetismo intelectual. Ele entendeu, porém não vivia. Uma espécie de esquizofrênico espiritual. Alguém que diz que crê, mas vive como se não cresce. Alguém que entendeu que Jesus viveu entre nós, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas que não vive segundo o padrão que o Mestre nos chamou para viver. Então Tiago escreve essa carta para dizer, nós somos santos em Cristo Jesus, porém somos chamados a viver em santidade. Nós somos justificados pela fé somente em Cristo Jesus, mas se essa justificação não produz nenhum tipo de mudança em nós, então não foi a justificação produzida pelo Espírito Santo. Foi produzida apenas, talvez, pelo seu entendimento. Então eles não haviam compreendido todas as implicações do Evangelho. Eles falavam muito bem, entendiam muito bem, eram bons advogados da palavra de Deus, mas não eram testemunhas. Porque a testemunha implica em uma espécie de experiência, de você experimentar, de você ver, de você testemunhar a respeito daquilo, e eles então não conseguiam ser testemunhas, apenas eram bons advogados do Evangelho, né? Havia então esse problema de entendimento, e isso era reverberado na comunidade. Por exemplo, quando o povo reunia, se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai perceber que havia, por exemplo, acepção de pessoas no meio da congregação. Homens e mulheres que usavam muitas joias, que eram ricos, eles tinham proeminência. Então, se a igreja estivesse cheia, como é o caso aqui hoje, e precisasse dar o lugar para alguém, né, os líderes da igreja chegavam nos mais simples e falavam, olha, senta aqui, deixa esse lugar para aquela pessoa que é uma pessoa de honra. Mas essa deferência que era feita na igreja não era uma deferência feita por causa daquilo que Deus estava fazendo, mas por causa de interesse escuso. Havia um interesse. Não, eu vou tratar bem esse irmão, eu vou tratar bem essa irmã, porque ele tem algo para me dar. Então havia uma certa acepção de pessoa. Haviam alguns que não sabiam viver neste mundo, entendendo que não eram deste mundo. Então havia no meio da igreja aquilo que nós entendemos por mundanismo. Quando aquilo que não é de Deus domina o coração dos crentes. Também havia um problema sério, que vai ser tratado principalmente para frente aí do capítulo 2, capítulo 3 em diante, como em toda a igreja havia um problema sério de língua grande. Os irmãos eram fofoqueiros. E na raiz disso tudo, qual era o problema? O problema não era só a fofoca. O problema não era a acepção de pessoas, havia uma raiz. Havia algo mais profundo. E o que era mais profundo era o equívoco, o erro na compreensão a respeito da justificação pela fé. Eles entendiam que eram justos em Cristo, isso não está errado, está certo? Porém, eles não viviam de acordo com essa justificação. Eles entendiam que eram súditos do reino de Cristo, mas não viviam como súditos desse reino, não respeitando a sua lei. Tiago vai dizer isso. Essa lei, que é a lei da graça, a lei de Cristo, a lei, e ele vai dizer que é a lei suprema de amar o próximo. Ele vai dizer a verdadeira religião é cuidar do desfavorecido, do marginalizado, do que ninguém dá valor. Então essa carta,
ela foi escrita a essa igreja que está espalhada, né? Ele vai dizer as 12 tribos na dispersão, lá no versículo 1, capítulo 1. E é o local exato onde Paulo havia disseminado sua mensagem de justificação pela fé. Porém, Tiago é aliado de Paulo, e Paulo não é inimigo de Tiago. E talvez, se nós olharmos essas mensagens e excluirmos uma da outra, nós vamos pensar que havia uma disputa entre os dois. Porém, a Bíblia não é contraditória. Pelo contrário, ela se complementa. Tiago, então, vem para corrigir essa ideia equivocada de que eu não preciso fazer nada por ninguém. Eu estou salvo. Não preciso viver de maneira alguma, eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu fui salvo. Porque Jesus me salvou, eu sou dele, eu sou igreja. Aqui eu já estou contemporaneizando a mensagem, né? Contextualizando para a nossa realidade. Essa é a linguagem hoje de Deus, eu sou igreja, o que importa sou eu, o que importa é a minha realidade, o que importa é a minha casa, eu não preciso fazer nada por mim, nem nada para os outros. E Tiago vem falar, a sua fé então não é uma fé legítima. A sua fé precisa ser colocada à prova. A fé que Tiago então condena não é a mesma que Paulo recomenda. A fé que Tiago condena é a fé falsa. É a fé meramente entendida, intelectual. Eu entendi, mas eu não vivo de acordo. E as obras que Paulo condena não é a mesma que Tiago recomenda. As obras que Tiago recomenda são frutos de alguém que foi salvo por Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós fomos preparados de antemão para andar em boas obras. Percebe? Então por que eu faço o que eu faço? Eu não estou aqui pregando para vocês, eu não sou pastor desta igreja, porque eu quero ganhar a minha salvação. Eu ganhei a minha salvação porque Cristo me deu. Eu ganhei a minha salvação lá na cruz do Calvário, os meus pecados foram todos perdoados lá. A culpa pelo meu pecado foi carregado por Ele lá. Deus me declarou justo na eternidade. E não há nada que eu faça ou deixe de fazer que vai mudar isso. Porém, por que eu faço o que eu faço? Por que eu abandonei a minha carreira, abandonei a minha vida? Por que você está aqui ouvindo esse que vos fala? Por quê? A verdade é que você está aqui, e eu espero que seja por isso, porque Cristo te alcançou. Porque o Espírito Santo descortinou a revelação da eternidade para você. E agora você vive como um filho de Deus. Então nós não estamos aqui para receber nada de Deus. Nós estamos aqui porque já recebemos. Porém, há como tirar a prova real. Eu gosto de Tiago. Eu gosto de Tiago porque o que ele está ensinando aqui é muito prático. É muito real, é vida na vida, é vida vivida, é vida na rua. Não é em quatro paredes, aqui eu estou bonitinho, barbinha feita, cabelinho penteado, sentadinho na cadeira, que tudo é lindo. E Tiago vem e fala, aqui você está bonito, mas me mostra, vai, escancara aí o seu coração e as suas obras para eu ver se sua fé é verdadeira. Existe como tirar a prova real. E a prova real não sou eu que tiro, não sou eu que aponto e digo, suas obras são más. Simplesmente. O que Tiago está ensinando é que eu preciso olhar para dentro de mim e tirar a prova real, se o Espírito Santo de fato está me transformando. Eu preciso fazer algo para ser salvo? Não. Mas e se eu fui salvo? Se eu fui salvo, eu farei algo. E se eu não fui salvo, então eu continuarei vivendo a vida que sempre vivi. Se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, há então uma transmutação de valores, há uma mudança radical, uma conversão de 360 graus, é das trevas para a luz, é da mentira para a verdade, é da miséria para a riqueza, da glória do reino de Cristo. Então, se o Evangelho de Cristo, se você está aqui, isso não está produzindo nada na sua vida, não está reverberando nada dentro de você, você precisa questionar se foi alcançado de fato pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo planta a palavra de Deus em nossos corações, ela floresce para a vida eterna. E os frutos são colhidos a 100 por um. Onde estão os seus frutos? O que Tiago está dizendo aqui nesses versos que nós lemos? Você acreditaria em alguém que tivesse aqui, nós temos ali o irmão Reginaldo, construtor, Rezende.
Rezende, se aparece uma pessoa lá na sua obra e diz assim, olha, eu sou eletricista. Aí você fala, rapaz, é o seguinte, ó, o soquete da minha lâmpada aqui soltou. Vamos já fazer um teste aqui, sobe ali e arruma. Não, não sei mexer com soquete de lâmpada. Você vai acreditar que ele é eletricista? Jamais a resposta dele. A resposta dele é jamais. Se um motorista chega em você e fala assim, não, eu sou um motorista exemplar, eu sou fantástico, eu sou um motorista top, eu sou piloto. E aí você sai com ele na rua, ele não consegue estacionar o carro dele. Você vai acreditar que ele é um piloto top? Jamais. Você acreditaria em alguém que se diz, eu sou um matemático, eu calculo, meu filho é assim, né? Quiser fazer um teste com ele, pergunta para ele, quanto que é 300 vezes 57, que eu não sei como ele consegue fazer essas contas. Nem eu consigo, ele faz mais rápido que eu a conta. Eu pego o papel, a caneta, ele já terminou. Você acreditaria em alguém que fala assim, não, eu sou um matemático brilhante, eu sou fantástico em exatas. Aí você pergunta, quanto que é 9 vezes 9? Ele, 9 vezes 9, deixa eu fazer as contas na minha cabeça aqui. Se 9 vezes 10 é 90, tira 9 eu faço assim. Vocês estão rindo que vocês fazem assim também, né? Se 9 vezes 10 é 90, tira 9, 81. 81, você vai acreditar que ele é um bom matemático? E se eu digo para você que eu sou crente, que eu sou filho de Deus, que eu sou cheio do Espírito Santo, e você olha para mim e não vê diferença nenhuma entre eu e o ímpio, você vai acreditar? O que Tiago está dizendo é isso. Tire a prova real, não do outro. Não fica olhando o cisco do olho do outro irmão, não. Olha a trave que está diante do seu. Olha para você. O chamado de Tiago para mim, para você é maravilhoso. Eu preciso viver esse evangelho pelo qual eu fui comprado, eu fui conquistado, eu fui salvo. Eu preciso disso. Na verdade, essa é uma moeda de dois lados, não é? A grande questão aqui é encontrar o equilíbrio. Se de um lado da moeda, Paulo condena o estribar-se, o se apoiar nas obras para ser salvos, coisa que nós sabemos que é errada. Do outro lado da moeda, Tiago condena a fé morta, que é vazia, que não faz nada por ninguém. A fé crítica, a fé que aponta, isso não é fé, gente. Pessoa que não constrói nada, que não frutifica em nada, que só aponta, que só aponta, que só aponta. Que fé é essa? Mostra-me as suas obras, eu quero ver os seus frutos. Eu preguei aqui, alguns cultos atrás, a respeito da figueira que estava toda florida, cheia de flores, parecia que ia ter fruto. Jesus vai lá e não acha fruto nenhum. A árvore que o Espírito Santo plantou, a palavra de Deus, vai florescer. Vai dar muito fruto para a glória do próprio Deus. O equilíbrio aqui manda termos uma vida de boas obras e uma fé apoiada unicamente e exclusivamente em Cristo. Ou seja, eu não realizo obra alguma para ser salvo, mas se eu tenho fé verdadeira, eu realizo boas obras como consequência. É consequência natural. É a consequência natural. Eu digo, eu fui queimado pelo fogo. Aí você fala, mostra a sua mão então. Aí você olha, mas não está queimado. Eu preciso pôr a minha mão no fogo. Eu preciso ser queimado. É isso que Tiago está dizendo. Você precisa ser queimado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa ser marcado pelo Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas não têm que ficar procurando fruto em você. As pessoas devem olhar para você e ver escancarado os seus frutos. Tem que haver diferença entre o ímpio e o justo. E lembre-se que o justo é Cristo. Eu não estou dizendo que você vai ser o melhor, o justão, e que se você não conseguir, você não é crente, não é isso. Mas aquele que é salvo por Cristo Jesus, ele está numa ascendência. A vida cristã não é assim não, irmãos, ó. Não é uma montanha russa. A vida cristã, ela pode até ser como um batimento cardíaco. Eu fui salvo, aí bate aqui. Aí bate, sobe, desce, às vezes vai descer um pouquinho, mas está ali batendo, sempre subindo, sempre crescendo. Se a sua vida, ela está ladeira abaixo, irmãos, tem algo errado. Como eu gosto de dizer, a sua vida não é um caminhão desgovernado ladeira abaixo, como dizia
meu saudoso pastor, a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E João vai dizer que se sua vida está na mão de Jesus, de lá ninguém te tira, o mundo não te tira, o pecado não te tira, o diabo não te tira, o inferno não te tira. Mesmo que eu quisesse tirar você de lá, eu não consigo, porque ninguém é capaz de enfrentar o nosso Jesus. Então, olhe para dentro de você agora nessa mensagem. Olhe para o verso 14. Que ele vai dizer: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé por acaso é verdadeira? Pode salvá-lo? Aqui Tiago está fazendo a declaração do problema. Qual é o problema? Essa fé pode salvá-lo? A confissão de fé dessa pessoa pode salvá-lo? Confissão de fé é importantíssima. A nossa igreja tem duas agora, né? Tem a confissão de fé de The Gospel Coalition e a de Lausiane. Confissões de fé maravilhosas. Mas a confissão de fé pode salvar alguém? Não, a confissão de fé ela protege a igreja, mas ela não salva. Quem salva é Cristo, a sua palavra, o seu Espírito. Qual o valor da confissão de alguém, da sua fé, sem a manifestação visível da mesma? É um mero assentimento intelectual. Jesus tornou-se para você um revolucionário. Você concorda com as ideias dele. Você acha as ideias dele bacana. Você entendeu e agora você, nossa, é o meu Che Guevara. É o meu Bolsonaro. É o meu Lula, eu sou seguidor dele. Jesus não é isso. Como alguém já disse no passado, você tem algumas opções a respeito de Jesus. Ou ele era um baita de um mentiroso, talvez o maior de todos os tempos. Um lunático, um louco, ou ele é Deus, porque ele disse que ele era. Então, se você tem ao Senhor Jesus como seu Deus, precisa haver uma mudança profunda dentro de você. E a palavra está aqui hoje, te estendendo as mãos para te colocar de pé e fazer você viver de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus passeia no meio dessa igreja. Irmãos, não se engane, o Espírito Santo de Deus está transformando aqueles que Ele chamou. Você precisa estar preocupado se nenhuma transformação tem sido produzida em você. É possível que alguém então entenda o Evangelho, mas esse não possua uma fé viva. É isso que ele está dizendo no verso 14. Tiago está tratando de pessoas que afirmam a fé em Jesus, mas não possuem obras correspondentes a essa fé. A fé é para a salvação, mas para que esta fé atinja o seu objetivo, que é a salvação, ela precisa ser uma fé genuína, que só pode ser evidenciada pelas obras. Por isso ele pergunta: que proveito há se não há obras? Será que pode salvá-los? Que proveito há? Não, essa não é a fé verdadeira. É isso que Tiago está afirmando com essa pergunta. Logo então, existem dois tipos de fé. Uma fé apenas intelectual, eu só entendi o Evangelho, que não é a fé verdadeira. E a fé verdadeira, que vem do Pai das luzes, que vem do alto, e que produz boas obras. Versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Uma fé que não tem obras não se aproveita de nenhuma maneira. Uma boa ilustração para nós é a cana, a usina de açúcar e álcool. Irmãos, eu vou usar uns termos aqui mais leve do que a gente usava lá na usina. Mas diz lá que se você arrotar, eles ensacam o seu arroto e vende. Mas é outra coisa que eles falam. Mas você entendeu. Lá não se perde nada. Se aproveita tudo. É o bagaço, é tudo que você imaginar, o pozinho que cai, o farelo que cai lá, até vira papel. Tudo se aproveita, faz açúcar, faz o álcool. E o gás que vai sair não é perdido, o gás produz energia elétrica.
nada se perde. A fé genuína é assim, tudo nela se aproveita. Mas a fé falsa para nada tem proveito. Você diz às vezes, vai em paz, no entanto, essa pessoa está com fome. Que proveito, que proveito. Deus não nos chamou para dizer, a paz do Senhor, irmão. Isso é um costume bonito, eu digo isso. Paz, graça e paz, a paz do Senhor, shalom, shalom Adonai, paz de Deus, não sei como é que você gosta, para mim também não importa. A gente gosta de fazer isso, é legal, a gente faz, eu faço. Mas o chamado de Tiago é para muito mais do que falar paz, é ser a paz de Deus na terra. O chamado de Deus para nós é sermos o shalom de Deus na terra. Nós caminhamos e onde pisamos, levamos a bandeira da reconciliação. Onde pisamos, levamos a bandeira de Cristo Jesus. O chamado de Deus para mim e para você é de sermos o shalom de Deus na terra. Eu caminho. E onde passo, levo o shalom de Deus. Onde eu piso, eu levo o shalom de Deus. A paz do Senhor reina na minha vida. A paz aqui não é simplesmente palavras vazias, assim como uma declaração de fé sem obras. Não há proveito nenhum, se não for real. O que Tiago está fazendo aqui, obviamente, não é negar o poder da oração, por exemplo, ou da oração da imposição de mãos por alguém. Mas quando Deus te dá a condição de agir, por que você fica somente clamando? Lembra lá de Êxodo, capítulo 14, verso 5? Por que esse povo está clamando? Por que esse povo está orando? Mande que marchem. Aqui não há uma negação da oração, mas há uma afirmação de que há momentos que Deus já te deu o que você precisava para você fazer, o que precisava ser feito. E você fica clamando, e você fica orando, e você fica pedindo, Deus já te deu. Os celeiros dos céus estão abertos para os seus filhos. Ele é fonte inesgotável de poder. O que eu preciso para cumprir a missão e o propósito que Ele colocou no meu coração, eu tenho à disposição, eu tenho ao alcance, Ele já me deu. Toda a minha dúvida, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo me revelaria, falaria conosco, mostraria para nós. No capítulo 1 ele vai dizer, te falta sabedoria, então peça, porque Ele dá liberalmente. Ele não mede, vou dar só um pouco, não, Ele dá porque Deus é generoso. Porque Deus é galardoador dos que o buscam. Quando eu me achego a Deus, e eu me achego com a disposição correta, qual é a disposição correta de se chegar a Deus? Com fé em Jesus Cristo. Quando eu me achego a Deus com a disposição correta, não tem como eu sair de mãos vazias. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. O que Tiago usa aqui, ele imagina um opositor e começa um diálogo com essa pessoa. Tiago, então, ele exorta esse opositor que pensa que a fé sem obras é suficiente. Ele então vai exortar, ele vai corrigir, dizendo, olha, reflita se sua fé é viva ou se ela não é morta, porque uma fé morta, ela produz morte. Uma fé viva, ela produz vida. Uma fé morta, ela produz morte. Se eu sou uma pessoa que carrego dentro de mim uma fé morta, eu vou ser uma espécie de zumbi ambulante. Onde eu tocar, eu vou contaminar com morte. Mas se eu carrego o príncipe da paz, se eu carrego o Pai da eternidade, se eu carrego o autor da vida por onde eu passo, eu também levo a vida. Então uma fé viva produz vida. Tiago está dizendo que é impossível alguém mostrar que tem fé verdadeira sem obras. Preste atenção no que eu disse, eu vou repetir. É impossível alguém dizer que a sua fé é verdadeira se nele não há obra alguma. A prova real de uma fé verdadeira é as boas obras. Tiago está dizendo, não adianta você subscrever a confissão de fé belga. Não adianta você subscrever a confissão de fé da Igreja Batista da Cruz. Não adianta no seu batismo, você ter feito uma bela memorizada de uma boa confissão de fé. Se essa sua confissão de fé
não combina com a sua vida. O que eu estou fazendo aqui não é negar a realidade de se ter uma boa confissão de fé. Isso é necessário. O que eu estou pregando contra aqui são aqueles que dizem que têm fé, que até memorizaram, mas não conseguem viver de acordo com ela. A sua fé é morta. Você está morto. E por onde você passa, você carrega a morte. Mas a boa notícia para mim e para você é que Jesus está aqui por meio da sua palavra. E se você reconhecer a Jesus como suficiente Salvador, e se você de fato receber hoje pela fé o Espírito de Deus, a partir de hoje você florescerá para a vida eterna. Versículo de número 19. Crês que Deus é um só, fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Tiago aqui é maravilhoso, Tiago que rebenta. Ele arrebenta com todo mundo. Por quê? Porque os judeus, eles tinham uma declaração de fé básica, pequena. Qual é a declaração de fé básica do judeu? Que ele cria em um só Deus. Cremos em um só Deus. Essa é a declaração de fé básica do judeu. E ele está escrevendo então, dizendo claramente, com todas as letras, olha, você crê? Está fazendo bem. Você não está fazendo nada de errado. Os cristãos também acreditavam nessa declaração de fé. Em 1 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que há um só Deus e Senhor, Jesus Cristo. Mas Tiago diz, você pode até declarar com a sua boca que há um só Deus, isso está certo, você deve fazê-lo. Mas o diabo ainda ganha de você, se você não tem obras, porque ele treme. Olha a sacada de Tiago. Tiago aqui, ele traz um argumento poderoso, ele fala com autoridade, dizendo, olha, preste atenção. Se a sua fé é morta, o diabo ele tem um ponto a mais que você. Olha que terrível para os ouvintes. Isso deveria fazer aqueles ouvintes que não tinham obras nenhuma, que demonstravam a sua fé, correr para os pés de Jesus. Ter este entendimento não quer dizer que você tem uma fé viva que pode te levar à vida eterna. Crer que há um só Deus, não falar que você acredita, né? Esse é um falso professo. É uma profissão de fé falsa. É uma incongruência. É um esquizofrênico espiritual. Ele diz que acredita numa realidade, mas ele vive fora dessa realidade. Versículo de número 20, ele vai dizer, mas ó homem insensato. Eu gosto de Tiago, gente. Meu Deus, imagina se eu fosse pregar igual Tiago, né? O insensato. Misericórdia. Não ia ficar ninguém aqui, né? Seu insensato. Ó, o diabo está ganhando de você, imagina isso. Isso é para a gente correr para os pés de Jesus, irmãos. Mas ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Na sequência ele vai dizer, vês que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aí ele vai dar dois exemplos. Primeiro exemplo, de Abraão. Aí ele vai dizer que Abraão foi justificado porque creu em Deus, né? E ele foi lá e sacrificou o seu filho, apesar de Deus não ter deixado ele ir até o fim. E de igual modo ele vai dar o segundo exemplo, que é o exemplo de Raabe. Então preste atenção, primeiro exemplo, Abraão é o pai da fé, um homem que acreditou em Deus. E Raabe, uma cananita, uma mulher pagã, uma prostituta. Percebe aqui o que ele faz? Ele pega o pai da fé, um herói da fé, e ele pega uma mulher que antes de crer em Deus era uma pagã, uma prostituta, que se converteu e entrou debaixo da aliança da família de Deus. Então o que vale para o pai da fé, vale para uma prostituta. O que vale para o pai da fé, vale para o desfavorecido. E o que é que vale? A fé verdadeira, a fé que vem do pai. O exemplo de Abraão, então, Deus faz uma promessa, quando sua mulher ainda era velha, e a promessa se concretiza. O que Tiago está dizendo é que nessa atitude de obediência de Abraão, aqui a fé de Abraão é demonstrada. Não é que a atitude de Abraão produziu fé verdadeira no coração dele, mas é que essa palavra aperfeiçoamento tem um entendimento de amadurecimento, de crescimento, de avanço.
Então a ideia aqui é que quando Abraão, ele crê, mesmo não vendo a promessa, ele acredita, é que a sua fé se torna palatável, dá para sentir, se torna palpável, dá para tocar, se torna visível, dá para se ver. Então o que é obra para Tiago? É muito mais do que comprar uma cesta básica e levar no semáforo. Obra para Tiago é muito mais do que abrir a carteira no semáforo e dar R$ 50 para o mendigo. Obra para Tiago é obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai dizer o que é obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. Obedecer o Evangelho de Cristo Jesus é amar a Deus de tal maneira que eu ame também o próximo de tal maneira. Isso vai se reverberar. Então, obras são atos de obediência à vontade revelada de Deus. No verso 22, foi pelas obras que a fé se confirmou. Isso é maravilhoso. O louvor pode subir aqui. Verso 26, estamos caminhando para o final. Olha o que vai dizer o verso 26. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui é uma ilustração maravilhosa. E que ilustração é essa? É a ilustração do funeral. Essa ilustração é maravilhosa. Nós tivemos lá ontem, no sábado, no culto fúnebre, no sepultamento da irmã Maria. E a ilustração que Tiago traz aqui é uma ilustração dessa, de um funeral. Ele vai dizer, pois assim como o corpo sem o espírito está morto. Imagina um corpo morto. Assim a fé sem obras está morta. O que isso significa? Isso significa que muitas vezes, aquela pessoa que está ali naquele caixão, ela está mais bonita do que a gente, está mais bem vestida, está com a sua melhor roupa, está maquiada. Então muitas vezes aquela pessoa está muito melhor até do que a gente. Porém, não há vida. O espírito já se esvaiu. Assim a fé pode também estar muito bem vestida, com o linguajar correto. Você pega, por exemplo, os teólogos liberais, são assim. O linguajar dele é até ortodoxo, você até acha bonito. Tem um monte de pregador aí, um monte de gente está seguindo. Tem um linguajar maravilhoso, tem um linguajar bonito. Mas os seus atos não são atos de obediência à palavra de Deus. Vivem como se a palavra de Deus não fosse verdade. Então muitas vezes é como aquela pessoa que está ali. Então a sua fé pode estar até vestida com uma boa teologia. Talvez nem tão boa assim, né? Com uma boa confissão de fé. Mas se não for acompanhada de obras. E o que são obras? Obediências a Deus. Obediência a Deus no seu dia a dia. Seguir a revelação de Deus. Renúncia, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Arrependimento. Mudança de direção, mudança de vida. Eu preciso dizer para você, ela é apenas uma fé bem vestida, mas está morta. Ela é inoperante. Ela não é viva. Ela não produz nada. Eu quero que você analise agora o seu coração. Eu quero que você olhe agora para dentro de você. Eu quero que você pare e pense que o que está sendo ensinado aqui é que obras não podem produzir salvação, mas as obras te dão segurança de que o que Jesus fez na sua vida é real. Tiago está ensinando que a fé que salva, ela é viva, ela é operosa, ela realiza, ou seja, ela produz bons frutos. Como é que eu sei que eu faço parte do povo de Deus? Como é que eu sei que eu sou salvo? É um testemunho vívido do Espírito Santo no seu íntimo. E esse testemunho vívido no seu íntimo vai produzir obras dignas de arrependimento, como diz João Batista.
As suas obras vão ser obras dignas de arrependimento, de alguém que se arrependeu. Você já brigou com a sua esposa, quem aqui é casado, né? Ou com a sua namorada? Quando você está arrependido, o que você faz? Você vai fazer um monte de coisa para agradar ela, não é assim? Esse dia minha esposa estava um pouco bicuda, eu liguei lá no Quero Café, fazendo aqui merchandise grátis aqui. Sem ela saber, liguei lá, peguei o iFood, mandei uma mensagem, falei, eu quero um panetone trufado, traz isso depressa. Amor, você quer uma massagem? Amor, deita aqui, eu vou fazer uma massagem, estava com dor na coluna, precisa agradar ela. Eu estou mostrando para ela que eu estou arrependido. Eu estou mostrando, eu te amo. Ela sabe que eu amo ela, mas essas obras confirmam. E muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo, porque as nossas obras não são luzeiros da glória de Deus na terra. Ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo de uma escada ou de um cesto. Se Jesus acendeu esta igreja, é para que ela brilhe nessa cidade. Se Jesus acendeu no seu coração a chama do Espírito Santo, é para que você brilhe aonde você passar. O Espírito Santo testifica no seu íntimo, e você vive boas obras. É assim que você sabe. Como diz a palavra de Deus, como é que eu posso negligenciar tamanha salvação? Eu não posso. Ele me salvou. Eu não posso negligenciar as boas obras. A nossa fé não é para ficar reservada aos domingos, mas ela precisa ser vista, senão de fato ela não existe. Não dá para fazer boas obras só por você mesmo. Isso não é boa obra, isso é egoísmo, isso é espírito de narciso, isso é você estar apaixonado pela sua própria imagem. Boa obra reverbera para o mundo. Eu amo a minha cidade, eu amo a minha Araçatuba, e eu quero pregar o Evangelho até que toda a alma dessa cidade seja alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Muitos não responderão com fé, mas o Evangelho vai bater no coração dele. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. A minha preocupação não é com o resultado. A minha preocupação é com a sua fidelidade. O resultado é muito bonito, muito coerente, mas não tem vida real, vida vivida. Como diz Franklin Ferreira, toda vida vivida do cristão é vida no Espírito. Toda vida cristã é vida no Espírito. Esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para você. A má notícia é que se você ouvir esse sermão e continuar vivendo como se Jesus não existisse, se você ouvir essa pregação e continuar vivendo como se Deus não fosse nada, você está com sérios problemas. Mas se você ouvir essa palavra e se derramar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, mas eu quero viver, eu quero ser esse luzeiro da glória de Deus, eu quero ser esse resplendor da glória de Deus, eu quero que o mundo veja Cristo em mim. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus te dará aquilo que você pede, porque essa é a vontade dEle. Se o teu coração arde por Cristo, é porque o Espírito Santo nessa noite te chama. Então não negligencie, não fique parado. Se dobre diante desta graça, se dobre diante desse Deus, se dobre diante de Jesus e diga: eu quero viver para o Senhor. Não para ser salvo, porque se você já está com isso no seu coração, é porque Deus já está te salvando, irmão. Você quer viver boas obras, porque você quer glorificar esse Deus que te amou a tal ponto de ter dado o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar. O chamado de Tiago a uma vida poderosa no Espírito e na palavra. Uma vida que reverbera, que é eco da vida de Cristo. O chamado. Irmãos, Pedro andava pelas ruas e a sua sombra curava. Isso não aconteceu comigo, mas por onde eu passo, eu levo Jesus, eu levo a paz de Deus,
eu levo a graça. É isso que eu quero que você saia daqui no seu coração. Eu sou um caminhão da graça de Deus, sou uma transportadora da graça de Deus, eu sou um canal da bênção de Deus para essa cidade, para esse mundo, aonde eu colocar o meu pé, aonde eu colocar a minha mão, aonde eu abrir a minha boca, Jesus entra comigo. Onde não cabe Jesus, não me cabe. Onde não cabe o Espírito Santo, não me cabe. Onde não cabe a palavra de Deus, não me cabe. Porque eu sou um com Ele. É isso que eu quero que entre na sua cabeça. Eu quero que você se levante daqui nessa noite com uma disposição diferente, com um coração diferente, disposto a morrer e viver para Jesus, disposto a renunciar esse seu ego mesquinho e abraçar pela graça o poder ilimitado de um Deus todo-poderoso. Os celeiros de Deus estão abertos para você hoje, irmão. As portas dos céus estão abertas para você hoje. Jesus está de braços abertos para você hoje. Então se dobre, porque Ele é invencível. Ele é invencível. E eu quero estar do lado dele no último dia. Porque Ele vai te vencer de qualquer jeito, irmãos. E hoje, Ele abre as portas dos céus para fazer termos de paz com você. Ele abre as portas dos céus para dizer: vinde bendito do meu Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, de carregar esse fardo de religiosidade, de mentira, que não produz nada. Venham a mim, eu vou aliviar as vossas cargas. Eu vou fazer vocês viverem para a glória do meu Pai. Isso vai satisfazer o coração de vocês. Irmãos, não se engane, não há nada que satisfaça mais do que a glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer no Salmo: busque continuamente a face de Deus. Eu quero buscar a face de Deus. Eu quero me encontrar com Deus Todo-Poderoso. E eu quero que essa igreja seja um farol da glória de Deus nessa cidade. Irmãos, por onde você passar agora, lembre-se disso: você é farol, você é luzeiro, você é uma fogueira imensa da glória de Deus nessa cidade. Onde você pisar, Deus será levado àquele lugar. Se isso não está acontecendo, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de romper com esse padrão mundano, com esse entendimento equivocado da justificação, e viver para a glória de Deus. Se você foi justificado, agora é a hora de você viver de acordo com essa justificação. O Espírito de Deus te dá hoje tudo o que você precisa para viver isso. Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se teu coração está ardendo, irmão, faz o que Deus está falando. Olha, se dobre diante dEle. Não fique resistindo ao Espírito. Não resistais ao Espírito de Deus, diz a palavra de Deus. Não endureçais o vosso coração. Se dobre diante do Todo-Poderoso. Reconheça Ele como Senhor e Salvador. Entregue de uma vez por todas o controle da sua vida nas mãos dEle. Esse é o apelo do Espírito Santo para você.